Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a sensação de vazio, que é algo cada vez mais recorrente nas sociedades modernas, né? Na modernidade líquida, como dizia o sociólogo polonês Bauman, né? Onde as coisas são muito transitórias, onde muitas vezes a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, a gente não sabe quais são os nossos verdadeiros valores estruturais. É uma sociedade ainda bastante psicopática e narcisista, muito focada no ter em detrimento do ser, nas aparências, naquilo que é efêmero, ao invés de focar no verdadeiro centro, na essência, naquilo que é eterno, naquilo que realmente importa. E é por isso que eu sempre falo para vocês, como dizia Jesus, que a gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque muitas vezes a gente olha e não vê aquilo que é, a gente vê aquilo que nos ensinaram a ver, aquilo que as nossas crenças enxergam, né? Por isso que é tão importante a gente aprender a se conectar com aquilo que é real, com aquilo que é essencial, com aquilo que não é transitório, e a se desidentificar das ilusões, a se desidentificar dos desejos transitórios do ego, para que a gente possa perceber, parafraseando Osho, quais são as reais necessidades do nosso ser. E pelo fato da gente viver numa sociedade moderna onde tem muitas informações chegando de todos os lados, informações fragmentadas, muitas vezes distorcidas, fora de contexto, a gente não sabe muito no que acreditar. Quando a gente vê uma notícia fora de contexto, a gente não consegue entender os valores que estão por trás dela, né? E aí parece que a vida fica muito sem sentido. Esses dias eu ouvi uma frase belíssima numa palestra da professora Lúcia Helena Galvão. Ela dizia assim que nunca houve tantas formas da gente se comunicar e tão pouco a ser dito, né? Porque cada vez mais as pessoas tão superficiais, as relações humanas tão superficiais, as pessoas colecionam relações, mas não se aprofundam, não se mostram completamente para o outro. As pessoas cada vez mais têm medo de se comprometerem, porque entendem que o comprometimento numa relação afetiva implica em perda da liberdade, e elas vão se isolando cada vez mais ou vão se enchendo de relações efêmeras que não preenchem, né? Vão se enchendo de objetos materiais que na verdade não têm valor algum, que também não preenchem. Aí começam a traçar determinadas metas, só que são metas que não estão ligadas a valores humanos, a valores fraternos, a valores estruturais, e a pessoa realiza aquela meta e aquilo também não preenche. Aquilo traz uma excitação efêmera, uma empolgação, mas não traz uma alegria genuína que vem da conexão com o centro, da conexão com o eu real. E aí a vida de muitas pessoas está ficando cada vez mais sem sentido, sem graça, sem propósito, porque a pessoa não tem valores, a pessoa não sabe muito bem para onde ir, ela não tem parâmetros. Ela se espelha em pessoas que muitas vezes também são vazias, fúteis e que também estão perdidas. E aí tantos sentimentos confusos, tanta falta de educação emocional, de inteligência emocional, faz com que as pessoas percebam que muitas vezes aquilo que elas acreditavam que tinha sentido não tem tanto sentido assim. E elas não sabem mais no que acreditar, o que é verdadeiro, o que não é, fica um caos. E às vezes a pessoa se pega numa angústia profunda. Eu estava lendo inclusive um texto belíssimo do Osho esses dias, vou até colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. Ele diferenciava a ansiedade da angústia, né, de acordo com a percepção dele. Ele dizia que a ansiedade todo mundo tem, em maior ou menor grau, né? Mas a ansiedade não significa que aquele ser é tão grandioso. Mas quando a pessoa tem angústia, significa que ela percebeu a ilusão na qual ela vive. E muitas vezes ela precisa se permitir passar por aquela angústia, atravessar a dor amarga da angústia, para que ela possa experimentar a doçura que vem depois. Quando ela tem angústia, é o início do processo do autoconhecimento, porque a angústia é um sintoma de que alguma coisa está errada. Assim como quando a gente tem uma dor física, né, aquilo é um sintoma, é uma consequência
de algo que não está bem. Então, aquilo mostra que a gente precisa olhar para alguma parte do corpo que estava sendo negligenciada por algum motivo e que por isso aquela região tem que ser corrigida de alguma forma. Quando a gente tem sentimentos negativos, que são aqueles sentimentos que nos desconectam, pelo menos temporariamente, da fonte criadora, quando a gente tem medo, tem raiva, tem ansiedade, tem angústia, não é pra gente olhar para esses sentimentos e julgá-los e condená-los e reprimi-los, não. Eles são uma demonstração importante, um sintoma interessante de algo muito mais profundo que está acontecendo conosco, que precisa ser compreendido de forma mais ampla. Então, é claro, além de você procurar ajuda de um profissional de saúde, que é algo que eu sempre recomendo aqui, psicólogo, psiquiatra, e aí você pode dizer, Gisela, mas eu não tenho dinheiro. Mas é possível você procurar ajuda através do SUS, através das clínicas e escolas de psicologia. Tem muitos profissionais de saúde, vocês encontram nas redes sociais profissionais de saúde que atendem a preços simbólicos. Então existem sim muitos recursos para você procurar ajuda por preços mais acessíveis, tá? Então, além de você fazer um tratamento com um profissional de saúde, eu sempre recomendo aqui, associe esse tratamento a uma meditação. Mas, acima de tudo, procure incluir no seu dia a dia coisas que te elevam, coisas que mudam a sua consciência, a sua frequência vibracional. E como é que você faz isso? Você pode escutar músicas que tenham frequências mais elevadas. Eu tenho inclusive uma playlist no Spotify que se chama Elevar a Frequência com Gisela Valim, com uma série de mantras, de música New Age, músicas clássicas, que para quem sente afinidade pode ser muito interessante para você expandir a sua consciência, elevar a sua vibração. Poucas coisas na vida são tão poderosas quanto a música para mudar a nossa frequência, para mexer com o nosso humor, para mudar a nossa consciência. Então, quando você ouve músicas que elevam, né, você já vai começar a perceber que a sua frequência vai começar a mudar, a sua vibração vai começar a mudar. Além disso, fazer leituras que edificam também pode ser algo incrível para você alimentar a sua alma. Ler livros que te ajudam na expansão da consciência. As obras de Chico Xavier, por exemplo, de Allan Kardec, para quem acredita, para quem sente afinidade, as obras do Osho, né? A filosofia oriental também nos deixou muita coisa rica. Então, é sempre possível a gente fazer escolhas inteligentes do que a gente pode ler para alimentar a nossa alma. Além disso, gente, muitos de nós, às vezes a gente tem o hábito, até por um vício cultural, né, um padrão psicológico muito antigo que às vezes a gente traz até de outras vidas, para quem acredita, a gente tem o hábito de ser vitimista e de lamber as nossas próprias feridas. É como se fosse um vício mesmo, né? Já contei para vocês que o Osho costumava dizer que na comuna dele, muitas pessoas iam pedindo ajuda. E aí a pessoa relatava um problema que ela estava vivendo, a dor que ela estava vivendo, tudo que ela estava passando, a angústia. E quando ele propunha uma solução, ele percebia que a pessoa não acolhia aquela sugestão, que ela não aceitava, que na verdade o prazer dela estava em reclamar e que de alguma forma o ato de se queixar trazia um fortalecimento para o ego dela. E é verdade, né, gente? O nosso ego, ele gosta muito, ele precisa do sofrimento para ter do que reclamar. Quando você tira essa muleta existencial de muitas pessoas, a vida dela perde o sentido, porque muitas vezes o ato de reclamar é um vício. Ela está habituada com o olhar de pena que as pessoas sentem dela ou com a atenção que ela recebe das pessoas quando ela está se queixando. Isso vai dando reforços positivos ao longo da vida para que ela não transmute esse padrão, para que ela não transforme essa crença e para que ela vá mantendo esse hábito da queixa, da vitimização ao longo da vida, como se a realidade se desse para ela de forma totalmente aleatória e ela não tivesse nenhuma responsabilidade em relação às coisas que acontecem com ela. Então essa é uma postura bastante infantil que indica, né, uma imaturidade e um padrão psicológico de vitimismo mesmo que muitas pessoas fazem questão de alimentar ao longo da vida, muitos de nós. Às vezes a gente alimenta esse padrão psicológico sem perceber. E muitas vezes, quando a gente está vivendo uma situação difícil, por mais que a gente saiba quais são as soluções para resolver aquele problema, a gente não lança a mão dessas soluções porque a gente está habituado a lamber as nossas próprias feridas.
e a gente não quer sair daquele padrão. Então, a minha sugestão para você é assim, quando as coisas estão muito sem sentido, além de você procurar ajuda de um profissional de saúde, fazer meditação, leituras que edificam, ouvir músicas que elevam, procure relacionamentos onde haja troca digna. Nós somos seres sociais, a gente precisa trocar, né? A gente precisa de relações dignas para a gente se nutrir. Mas para isso a gente precisa de relações nas quais a gente se sinta percebido e acolhido pelo outro. Mas também a gente precisa fazer isso pelo outro. Não é só trazer os nossos problemas, mas é saber acolher também quando o outro trouxer. Relações nas quais a gente se sente percebido, acolhido, amado, são relações que ajudam muito na expansão de consciência e é muito difícil, gente, uma pessoa que está se sentindo realmente amada achar que a vida não tem propósito. Se você ama e você é amado, você se sente criativo, você quer espalhar esse amor para o mundo, você tem vontade de realizar projetos, você tem um brilho no olhar, a vida ganha um novo sentido quando você está verdadeiramente conectado com a energia amorosa. E quando eu falo isso, não precisa ser um amor romântico, pode ser uma amizade, pode ser um parente seu com o qual você tenha muita afinidade e haja ali uma troca digna, né? Mas quando você troca uma energia positiva com alguém, uma energia verdadeiramente amorosa, a vida ganha um novo colorido, um novo sentido. Então, quando a gente está muito entediado, muito angustiado, quando as coisas não têm graça, quando a vida não tem sentido, é importante a gente se perguntar em que momento eu me desconectei da energia amorosa. Né? Em que momento eu tranquei a minha energia amorosa? Em que momento eu deixei de jorrar essa energia para fora e eventualmente fiquei lambendo as minhas próprias feridas? Por exemplo, você pode procurar causas que você acredite para você fazer algo por elas. Pode ser a causa animal, por exemplo, ajudar alguma instituição, né, que ajuda animais necessitados, ou que ajuda idosos ou crianças, enfim. Buscar algo que faça sentido para você e através daquele trabalho você vai se sentir útil, você vai se sentir colocando o seu amor em movimento, entende? E quando você olha também a dor de outras pessoas, isso te ajuda a sair de um certo narcisismo que é muito comum na maioria de nós. Quando a gente está vivendo um problema, a gente tem uma tendência a achar que a gente é o ser mais sofredor do mundo. E muitas vezes, quando a gente se dá conta, a gente tá sentindo pena da gente mesmo, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Quando você tá lá sofrendo por um problema e chorando, você tá lá brigando contra a vida, achando que o mundo é injusto, que o mundo te deve, que o mundo é cruel, que você é tão bonzinho e generoso, que você não fez nada para merecer aquilo. Você tá lá indignado, brigando contra a vida. Enquanto você está fazendo isso, muitas vezes você está alimentando um certo narcisismo, sem perceber, obviamente, como se você fosse a única pessoa a ter problemas no mundo, a passar por dores, né? E quando você olha para fora e vai ajudar quem precisa, você percebe que outras pessoas também têm problemas. Isso ajuda muito no desenvolvimento da empatia, isso te ajuda a desenvolver uma consciência mais coletiva, mais fraterna, mais humana. Te ajuda a deixar de ser tão egocêntrico, achar que só você tem problemas, te ajuda inclusive a olhar para a sua própria dor com uma outra perspectiva, muito mais realista, muito mais madura, e te ajuda acima de tudo a colocar a sua amorosidade em movimento. E gente, é claro que sempre quando a gente se doa, o próprio ato da gente se doar já faz a gente se alimentar daquele amor. Você já experimentou fazer uma doação genuína para alguém? Sabe, fazer uma caridade real, que você faz de coração, não por medo ou por culpa, mas quando você ajuda alguém que precisa, quando você dá um sorriso para alguém que precisa, uma palavra amiga, você já observou como é que você se sente depois? Isso traz um bem-estar tão grande, traz um sentido para a vida, sabe? Porque você colocou a sua energia amorosa em movimento e a nossa verdadeira vocação é a conexão com a energia amorosa. Eu sei que às vezes a gente se ilude com os desejos do ego, com os problemas do mundo, a gente acha que o mundo é cruel e a gente fica identificado com aquilo que é periférico ao invés da gente se voltar para o nosso verdadeiro centro.
Então, quando a gente coloca a nossa energia amorosa em movimento, tendo atitudes generosas, né, com pessoas que a gente sente alguma afinidade, colocando esse amor no mundo, a gente vai ressignificando a nossa existência. Você pode perceber pessoas que têm um propósito verdadeiro, que fazem algum tipo de trabalho voltado para o coletivo, de forma generosa, alegre, amorosa, são pessoas que, em geral, elas têm um brilho no olhar, têm uma alegria de viver. Por mais que o mundo esteja cheio de problemas, elas conseguem não se identificar com isso, porque elas têm um foco na luz, na gratidão, na alegria de viver. A vida tem um sentido para elas, porque elas estão colocando a própria vocação, a própria potencialidade humana de amar no mundo. Elas não estão com a energia trancada, voltada para dentro, a energia se volta para fora. Mas para que essa energia pudesse jorrar, primeiro essa pessoa teve que aprender a olhar para dentro, a se conectar com o verdadeiro centro, com o eu real. E você pode começar a fazer isso, por exemplo, né, resgatando alguns hobbies que você tinha no passado. Por exemplo, se você gostava de fotografia, sei lá, de arte, de dança, de teatro, o que você gostava de fazer quando você era criança? Aquilo te dava muita alegria e fazia você colocar a sua criatividade em movimento. Procure acessar essa memória de infância, de algo que trazia uma alegria real, e procura resgatar essa atividade de alguma forma no seu cotidiano hoje. Como é que você pode incluir aquele momento de alegria e conexão com a sua criança interior na sua vida cotidiana? Quando você vai resgatando essa criança interior, você percebe que a sua aceitação em relação às coisas do mundo aumenta. E quando você aceita a realidade, fica muito mais fácil você se colocar na frequência necessária para transformá-la. Porque é justamente o processo de aceitação que viabiliza a entrega. E quando você está entregue, você tem muito mais condições de ter insights e percepções não lineares para lidar com a realidade de forma muito mais responsável. O que é responsabilidade, segundo Osho? É saber responder ao momento presente. Só que você só vai conseguir responder ao momento presente se você estiver nele, ou seja, se você estiver no presente. A maioria de nós está identificado com a mente, está sempre ou no futuro ou no passado e nunca está entregue ao momento presente. Porque a gente está sempre muito ansioso ou muito culpado, né? Culpado por coisas do passado ou ansioso em relação ao futuro. Isso dificulta muito a nossa capacidade de entrega. E quando a gente resgata essa conexão com a criança interior, a gente percebe que a gente vai descomplicando a vida, vai se desidentificando de todo esse caos que é a nossa mente, vai vindo pro aqui e agora, e isso vai nos trazendo percepções muito mais lúcidas em relação ao que fazer em cada momento. Então essa é a verdadeira responsabilidade, que nos dá uma habilidade de resposta em relação às necessidades reais do momento presente. Gente, esse foi meu recadinho de hoje pra vocês. Se fez algum sentido, por favor, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Como sempre, eu agradeço as mensagens tão queridas, generosas e carinhosas que eu recebo de muitos de vocês todos os dias. Estejam certos de que tudo aquilo que vocês veem de bom em mim também existe em vocês. Somos todos um. Um grande beijo e até os próximos vídeos.